Olá a todos, eu sou o Matheus, sou graduado em Ciências Sociais, mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá e vou apresentar os resultados da pesquisa intitulada Ali é um ambiente onde todo mundo já desistiu deles, docência e inclusão social na educação prisional. Contou com a orientação do professor Dr. Fagner Caniel e foi desenvolvido junto ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Bom, o nosso objetivo central é analisar a efetivação da política pública educacional dentro das prisões, tendo como base a atuação docente de uma professora que atua em uma unidade prisional. O nosso foco se deteu principalmente nas relações socioemocionais presentes na trajetória dessa docente e de como essa prática vai ser efetivada, tendo como base a formação inicial e a formação continuada da mesma. Como metodologia, nós aplicamos a entrevista semi-estruturada, com base na história oral e na história de vida, que foi previamente gravada, transcrita e analisada por meio da análise de conteúdo, onde a partir dessas nós criamos categorias que proporcionaram a análise dessa trajetória e de como é construído a realidade dentro da prisão e como é construída a docência dentro desses espaços. Bom, a educação de jovens e adultos é uma política pública social garantida pela Constituição Federal, garantida também pelo Código de Execução Penal, e vai ser normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e pela Diretriz de Educação de Jovens e Adultos em Ambiente de Privação e Restrição de Liberdade, que vai ser orientado pelo Conselho Nacional de Educação em maio de 2010. Bom, a partir então dessa percepção da formação inicial e continuada da docente, nós compreendemos que houve uma ausência da formação inicial dentro da trajetória da professora, o que era uma trajetória que foi totalmente voltada para a forma de ensino no ensino regular básico, né, dos jovens e adolescentes de até 17 anos no ensino regular, e que por conta da sua inserção dentro da educação social e dentro de instituições religiosas, ela tem esse primeiro contato com a docência em outros espaços que não a escola e também desenvolvimento de práticas educativas que se voltem a diferentes campos que não a educação básica. A sua atuação docente vai se voltar para a educação de jovens e adultos e a sua formação continuada também, tanto no que diz respeito a nível de mestrado quanto a nível de especialização. Bom, essa trajetória marcada pela atuação na EJA e na educação social são capazes de estreitar essa prática pedagógica e criar uma perspectiva muito mais emancipatória do ensino e da leitura da realidade social daqueles alunos. Esse processo de formação pôde-se concluir também que ele permitiu à professora estabelecer relações que visariam ampliar a inclusão social dos apenados, uma vez que, graças a esse conhecimento ampliado e essa leitura da realidade social, é possível que ela rompa com a lógica punitiva e autoritária que muitas vezes é reproduzida dentro da prisão, com muita ênfase, mas também é levada para a sala de aula regular. Enfim, esse ponto da formação é importante também para a gente elucidar, em contraposição, a importância de uma formação inicial e continuada para os professores que atuam nas diferentes modalidades de ensino. Toda essa prática pedagógica orientada na perspectiva de formação do indivíduo social, de leitura da realidade social, uma perspectiva que é capaz de criar vínculos emocionais e vínculos que proporcionam uma aprendizagem plena dentro do ambiente prisional, só foram construídos graças à formação. Porque a formação ela é capaz de ampliar o nosso nível de desenvolvimento. Né? E tudo isso proporcionou a essa docente construir uma prática pedagógica que vai ser calcada na perspectiva humanística, na perspectiva emancipatória, e numa perspectiva que vai desenvolver plenamente tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem, uma vez que ela é capaz de compreender os processos que estão por trás da educação em privação de liberdade, e também a partir do momento que ela consegue refletir e pensar sobre o papel da educação dentro daquele espaço, a educação dentro da vida e da realidade daqueles estudantes.
Então, é uma formação que não busca basicamente a transmissão de conteúdos, mas busca a formação de um indivíduo para atuação social, para a transformação da sociedade. E tudo isso, vale ressaltar, só é conseguido, só é alcançado graças à formação continuada. E é uma formação continuada que vem do próprio interesse da professora. O próprio Estado não garantiu e não garante que esses professores tenham uma formação adequada para a modalidade que lecionam. Então, por vezes, o direito à educação acaba sendo reduzido meramente à presença do professor em sala de aula, mas não a uma presença de um professor reflexivo, que seja capaz de não só transmitir os conhecimentos para os alunos, mas que seja capaz também de ler a realidade social, de ler o ambiente que estão inseridos e de proporcionar aos apenados uma leitura da realidade social, uma leitura das camadas de opressão, né? Uma leitura que seja capaz de trazer para esses indivíduos uma leitura crítica da realidade social, das suas próprias trajetórias, muitas vezes. Então, a política pública para as pessoas no cárcere não deve ser reduzida à mera presença do professor, mas nós devemos proporcionar meios para que esses professores se especializem, para que esses professores conduzam práticas pedagógicas que não sejam meras reproduções da escola regular, mas que sejam capazes de entender as especificidades presentes no ambiente em que eles estão inseridos e que sejam capazes de reconhecer os indivíduos que estão ali na função de estudantes. Bom, esse processo todo de inserção de formação continuada, ele proporciona, então, essa reconfiguração e essa reformulação da identidade docente, que vai atuar dentro da prisão. E faz com que muitos paradigmas que são construídos sejam rompidos, como a lógica do medo, a lógica da punição, a relação opressão e liberdade, a contradição humanização, medo, né? Racional, emocional. Tudo isso é desenvolvido dentro da perspectiva da formação continuada. Não unicamente dentro da formação continuada, mas a formação continuada proporciona ao indivíduo que ele pense sobre, que ele entre em uma atividade para pensar esses conceitos, esses preceitos e essa realidade que ele está inserido. Bom, esse professor, uma vez que ele tem essa perspectiva crítica, ele vai ser capaz de compreender as mazelas, as potencialidades que o ambiente prisional, que esses estudantes possuem. E isso é muito importante para que nós tenhamos a garantia de um direito à educação pleno, que não se reduza meramente aos conteúdos. Enfim, todas essas condições são muito importantes para o processo pedagógico e que em diversos trabalhos que tratam sobre a educação em prisões, eles vão ser desconsiderados, ou eles vão ser colocados como uma grande barreira para a atuação docente. Né? Não só essas condições de formação, que proporcionam a reflexão docente, mas as próprias condições físicas, as condições materiais do ambiente que os professores têm que lecionar. Então, dentro desse ambiente, nós temos salas multisseriadas, ausência de materiais didáticos, né? Ou até mesmo as próprias barreiras colocadas pelo estigma que carrega a população que está presente nos presídios e o próprio estigma que é colocado sobre os professores que se dedicam à educação nas prisões. Então, com base em tudo que foi exposto, nós conseguimos perceber que a política de educação no cárcere ela é uma política muito importante, ela tem um grande potencial para a ressocialização desses indivíduos, mas é importante que se quebre na grande estrutura social o estigma que se tem sobre esses indivíduos e que nós damos, né, possamos dar para esses indivíduos condições para que esses pensem e reflitam sobre a realidade que estão inseridos. E essa proporção, esse trabalho pedagógico, ele só é construído a partir de um professor que seja capaz de pensar e repensar a sua prática docente e que não reproduza dentro da escola estigmas, não reproduza paradoxos postos pelo ambiente, ou então
traga para dentro da sala de aula uma reprodução de um ambiente que não é aquele qual ele está atuando. Porque assim nós não conseguimos perceber quais são as especificidades daquele ambiente. Né? Essa prática educadora reprodutivista, ela não é capaz de formar plenamente esse indivíduo nas suas máximas capacidades. Então, é importante que pensemos a política educacional, mas pensemos a política educacional para além da mera atuação docente. Pensemos nas condições intelectuais, materiais e das relações estabelecidas para esses professores para que a sua atividade seja plenamente desenvolvida. Bom, é isso. Obrigado. Qualquer tipo de questão ou sugestão, podem comentar aqui no vídeo. Tchau, tchau.